A bicicleta é um veículo de duas rodas que é propulsado pelo esforço humano. Ela foi inventada no final do século XVIII, mas só tornou-se popular no século XIX, quando os fabricantes começaram a produzi-la em massa. A bicicleta original foi inventada por Karl Drais, um barão alemão, em 1817. Ele chamou seu invento de Draisine ou Laufmaschine. Essa primeira bicicleta não tinha pedais, era toda fabricada em madeira e o usuário precisava empurrar os pés no chão para se movimentar. Seu invento foi se popularizando e mudando de formato, até que em 1861, o britânico James Starley inventou a bicicleta de rodas maciças, que era mais estável e segura do que a bicicleta de rodas raiadas de Drais. A partir daí, esse novo formato foi ganhando adaptações de outros inventores, até chegar no modelo que conhecemos hoje. Através dos anos, começou a se tornar cada vez mais popular, e novos modelos, mais tecnológicos e confortáveis, permitiram que as bicicletas fossem produzidas em massa e se tornassem acessíveis a um público mais amplo. Na atualidade, a bicicleta é amplamente utilizada como meio de transporte pelo mundo. Na Europa e Estados Unidos, a cultura do ciclismo tem sido promovida como uma opção de transporte mais sustentável e saudável. Inúmeras cidades oferecem sistemas de bicicletas compartilhadas que permitem que as pessoas aluguem em diferentes pontos da cidade e as devolvam em qualquer outro local. Isso facilita o uso deste veículo como meio de transporte utilitário diário para o trabalho, escola e esporte e lazer. Além disso, muitas cidades europeias já contemplam medidas de incentivo ao uso da bicicleta, como estruturas de ciclovias que ligam outras cidades, estacionamentos, pontos de socorro, integração com redes de trem e metrô e incentivos fiscais para aqueles que optam pelo ciclismo como transporte principal. Essas medidas visam aumentar a segurança dos ciclistas e tornar mais fácil e conveniente o uso da bicicleta na cidade. Já no Brasil o cenário é bem diferente. É comum encontrar cidades com desordem urbana em um desenho arquitetônico tradicional herdado de países colonizadores que aqui desenvolveram uma estrutura de cidades que não foram pensadas em projeções futuras. Ao longo de séculos, esta prática resultou em inúmeros desafios limitantes ao dimensionamento urbano e à adoção de soluções viárias que atendam às necessidades da mobilidade urbana. No nosso país, a cultura do uso da bicicleta ainda é muito modesta e carece de estímulos para que haja uma adoção massiva. O uso do carro na rotina diária é preferência brasileira. A realidade da mobilidade nas grandes metrópoles é caótica, com o trânsito intenso que provoca inúmeros transtornos aos usuários, com longos engarrafamentos e muito tempo despendido nas rodovias. Sem falar dos altos custos em se manter um carro para ir e vir na vida rotineira. O estado de São Paulo registrou em torno de 3.800.000 veículos, que o coloca em quarto lugar no ranking mundial de cidades mais congestionadas. Cada paulistano que se desloca diariamente em seu carro passa em torno de 4 horas no trânsito. O especialista em trânsito, Luiz Henrique Fonseca, explica que os engarrafamentos são provocados pelo imenso número de veículos. Por que o trânsito para, então, assim? Nesse sentido, é volume de veículos. A quantidade de veículos faz com que o trânsito, Volume mesmo de sem veículos. ter um semáforo, pare. Mesmo sem ter um semáforo. É só uma via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido tem essa característica. Não tem um semáforo, não tem uma travessia de pedestre. Nada disso. É o volume de carros pelo número de faixas. Para o consultor Flamínio Fickman, ele acrescenta que faltam ruas e vias bem dimensionadas para suportarem tantos carros. A gente tem uma malha viária que na década de 70, ou seja, 40, 50 anos atrás, a gente tinha 14.000 quilômetros em São Paulo, malha viária da cidade. E hoje a gente tem 17. Então cresceu um pouquinho mais de 20%. No entanto, a frota e a população cresceu muito mais que isso. No Rio de Janeiro o cenário segue a mesma rotina. Sendo a 34ª cidade mais congestionada do mundo, não há espaço para a imensa frota de veículos.
Este caos poderia ser reduzido com a adoção da mobilidade ciclística em pequenos deslocamentos sob um sistema de transporte público bem dimensionado e integrado. Muitos avanços já foram conseguidos com o empenho de gestões preocupadas com a mobilidade rotineira. Nesse pensamento, o país vem tentando promover um alinhamento às tendências mundiais no trato da mobilidade e estímulo ao uso da bicicleta. No ano de 2018, foi criada uma lei que instituiu o programa Bicicleta Brasil com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade urbana através da bicicleta no país. As cidades devem implementar ações que promovam campanhas de divulgação desses benefícios. Implantar políticas de educação para o trânsito para promover um bom convívio desse meio de transporte com os demais veículos. Nas grandes cidades, já é possível encontrar serviços de compartilhamento de bicicletas. Os custos em alugar uma bicicleta por períodos curtos é muito vantajoso. Geralmente operado por empresas ou organizações públicas, as bicicletas são disponibilizadas em estações de compartilhamento espalhadas pelo bairro. Os usuários podem pegar uma bicicleta em uma estação e deixá-la em outra quando terminarem de usá-la. O serviço é uma opção de transporte alternativo e pode ser uma forma mais ecológica de se deslocar, especialmente em áreas urbanas com pouco trânsito. Mesmo assim, os esforços em promover estas práticas e a implementação de mudanças espaciais, as cidades esbarram em limitações orçamentárias, urbanísticas e outras prioridades que provocam o adiamento e repasse do problema às gestões futuras. O resultado negativo é percebido no atraso ao cumprimento da legislação e pensamento desalinhado das tendências mundiais no tocante à mobilidade urbana.